Não esteve aqui pela manhã, eu quero encorajar você, quero animar você a procurar ter a cópia da mensagem que foi pregada aqui pela manhã, cujo título foi Não Lave as Mãos. Eu nem sei quanto custa uma cópia aí, um CD, acho que é barato, 5, 6, 50 reais, eu não sei quanto custa. Alguém sabe quanto custa? 5 reais, então. Eu quero encorajar você a solicitar uma cópia desta meditação. Vamos meditar na palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 18, João 18, do verso 19 até o verso 24. João, hoje de manhã eu também preguei sobre as mãos, não lave as mãos, agora também eu vou falar sobre as mãos. João 18, a partir do 19, diz: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denunciei o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através desta tua palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração, que ela caia numa boa terra e ela produza os efeitos, os resultados para o qual o Senhor a envia nesta noite. Que por tudo que vai acontecer na vida, no coração de cada um de nós, teu nome que é santo e maravilhoso seja glorificado. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Amados irmãos, o que nos mantém firmes em nossa vocação, em nosso chamado, seja ela ministerial, a vocação, seja ela aquela chamada que todos nós temos de serviço à obra de Deus, é a certeza de que estamos e servindo, seja na área que Deus nos colocou, que a certeza de nós estarmos dentro da vontade de Deus. Foi assim com Jesus, uma linha que percorre aquele tempo de vida e de ministério de Jesus, sempre foi aquele cuidado de fazer a vontade do Pai, de agradar e de cumprir a vontade do Pai, de estar dentro da vontade do Pai. Foi assim com Jesus e deve ser assim conosco, deve ser assim com cada um de nós. Tem um pastor que eu ouvi pregar uma vez na igreja do Bispo Tito, em São Paulo, um pastor de Cabo Verde, já um homem com mais de 80 anos de idade. Ele afirmou que os pastores, de um modo geral, sofrem de baixa autoestima, de uma maneira geral. Isso talvez tenha a ver com a complexidade, por exemplo, do ministério pastoral. As grandes exigências que caem sobre os ombros de um pastor, de um líder. A necessidade de ser eficiente em
todas as áreas, em todos os setores da igreja. A responsabilidade de mostrar trabalho, de mostrar serviço, terminam quase sempre na vida de um pastor, por exemplo, num poço de estresse, de cansaço, de desânimo, porque não sei se há uma exceção aqui nessa noite entre nós, mas ninguém é bom em tudo. Ninguém tem tanta habilidade assim que seja acima da média em todas as áreas, né? Aquele que joga nas 11 posições, não existe aquele que joga nas 11 posições bem. Quem joga nas 11 bem acaba que não joga bem nenhuma, acha, pensa de uma determinada maneira. Eu não fiz um seminário teológico, a minha formação acadêmica, ela foi adquirida numa faculdade de Direito. Mas nos seminários, na maioria dos seminários, por exemplo, teológicos, que preparam as pessoas em teólogos, não em pastores, não se aprende, os pastores que fazem um curso de teologia, por exemplo, eles não aprendem a cantar lá no seminário, não aprendem a construir, não aprendem a escrever, como que se escreve um livro, não aprendem a ser psicólogos, não aprendem a administrar a sua igreja, a nossa igreja, a Igreja de Nova Vida do Brasil. Nós temos desde o ano passado oferecido um curso de formação ministerial, o mais prático possível, um curso que dura 1 ano, né? O curso está em desenvolvimento, a turma desse ano. Nós ensinamos lá algumas coisas, né? Ensinamos um pouquinho sobre administração, temos um curso voltado mais para uma prática ministerial. Mas, via de regra, não se aprende estas coisas. Eu gostei de uma psicóloga, Vilma da Silva, a Silva, que afirmou o seguinte: com uma autoestima precária, perdemos a confiança em nós mesmos, como se trancássemos nossos cofres de possibilidades, jogando a chave fora. E ela completou afirmando ainda: passamos a fingir que somos melhores do que somos, por não saber que somos melhores do que fingimos ser. Amém? Você deve anotar essa frase aí. Passamos a fingir que somos melhores do que somos, por não saber que somos melhores do que fingimos ser. Por isso, me perdoe, por isso há muitos pastores insatisfeitos no ministério, como há muitos cristãos vazios e desmotivados na igreja. Eu já dei uma pincelada aqui numa das minhas palavras que há muito artigo, há muita matéria circulando, há livros já publicados sobre um tipo de cristão dos tempos que nós vivemos, que são denominados dos desigrejados. É gente frustrada, gente decepcionada, gente machucada, que está tendo a opção de ser crente em casa, de não ter liderança, de não ter pastor, quando precisa de alguma coisa, vai em qualquer porta que está aberta, enfim, ou então não vai a nenhuma porta. Então, nós todos, queridos, precisamos depender da graça e da misericórdia do Pai, não apenas para não errarmos a vontade, o plano, o alvo, como também precisamos depender da graça, da misericórdia do nosso Deus, para também não desistirmos quando o caminho, o nosso caminho,
ele se torna um caminho cheio de pedras, um caminho cheio de dificuldades. Eu, com o tempinho que eu tenho de ministério como um pastor, há momentos na vida, eu falo isso para você, ministerial, como também na vida cristã, na vida de todo crente, todo membro da igreja, que me parece não faz nenhum sentido para nós, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, não faz sentido para nós que fomos chamados e fomos escolhidos por Deus. Mas eu sou um pastor, eu sou um crente, Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me trouxe para a sua presença, Deus me tirou, de onde Ele tirou, eu não consigo entender por que eu estou passando por isso. Eu não consigo entender por que eu estou passando por essa dificuldade. Por que essa crise veio, e dependendo da crise, você sabe como é que é, né? Se a crise é muito violenta, se a tempestade é muito violenta, 3 dias são 30, se tornam 6 meses. Eu digo, poxa, por que essa crise está tanto tempo assim? Essa percepção de demora depende da intensidade daquele problema, daquela adversidade, daquela necessidade. Mas nós passamos por isso, muitos aqui, acredito, já passaram por esse tipo de conflito. Quantas e quantas vezes, nessas horas, explodem, multiplicam-se perguntas que eu não consigo responder, nem as minhas, nem as das outras pessoas, nem as dos outros irmãos. Nós falamos assim, Deus, por que eu tenho que passar por essa situação? Nós falamos assim, e agora, como é que eu vou enfrentar esse desafio? Eu já contei isso para os irmãos aqui, por exemplo, numa área da minha vida ministerial, eu me preparei, eu imaginei que eu ia ter aquele problema, que eu ia ter aquele outro problema, que eu ia ter aquela necessidade, eu me preparei para aqueles que eu imaginei, eu não tive nenhum daqueles que eu imaginei. Eu tive outros que eu jamais tinha pensado que eu teria que enfrentar, que eu teria que passar. Então, a gente fica assim, mas Deus, por que eu tenho que passar? Por que eu tenho que sofrer isso? E agora, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou atender essa necessidade? A gente olha para nós mesmos, nós não nos vemos desprovidos, incapazes, sem forças, não é? E aí nós ficamos nos perguntando, são problemas ligados à nossa família, são problemas ligados à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, ligados algumas vezes à igreja, à obra de Deus, a gente fica vivendo aqueles conflitos. Então, diante de tudo isso, o texto que nós lemos, eu creio que ele se torna relevante, importante para nós, na medida que muitas vezes nós nos defrontamos com situações bem parecidas com as situações que Jesus enfrentou. Observe aí o que diz o versículo 24. Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus se deixa levar amarrado por cordas humanas. João, o evangelista aqui, nos detalha afirmando que quando ele é levado, suas mãos estavam amarradas. Não dá para não pensar, mãos que curam, mãos que curaram, mãos que libertam, mãos que libertaram, que abençoaram vidas, estavam agora impossibilitadas por uma ação puramente humana, por uma ação puramente terrena. Não podemos, amados irmãos, perder de vista o fato de que Jesus era o Filho de Deus, tinha da parte do Pai todo o poder necessário para se livrar daquela situação.
Eu poderia acrescentar aqui, dizendo que nós, como filhos de Deus, legítimos, adotados, que também nós temos à nossa disposição este poder de Deus, essa capacidade de Deus. Nós temos recursos espirituais, e quantos de nós já usamos esses recursos, mas era como se nós também estivéssemos com as mãos amarradas. Às vezes, quando nós usamos esses recursos, ao invés de nós nos firmarmos, porque nós não vemos aquela mudança, nós ficamos mais confusos, mais desanimados, mas eu já orei. Eu já contei algumas vezes essa curta ilustração de alguém que veio para mim, com uma senhora, falou dos problemas dela, complicados, falou, e eu ouvi, e a única coisa que eu disse para aquela pessoa foi assim, depois de ouvir, eu falei, querida, vamos orar, vamos pedir a Deus um milagre. E ela me interrompeu e disse assim, não, pastor, já orei. Já orei. Como quem diz, eu orei e não adiantou nada. Quando a gente não vê uma resposta, a gente imagina que aquele recurso de Deus, ele não vai adiantar, porque a gente já fez, já usou. Então, para ele, aquelas cordas, Jesus, não representavam nenhum impedimento. Bastava apenas ele querer, e as suas mãos estariam livres imediatamente, ou estariam livres novamente. Você que é cristão, obviamente você conhece, sabe, se lembra de Sansão. Sansão era um homem como eu e você, era um homem comum. Estou falando do exemplo de Jesus, agora estou trazendo para um exemplo bíblico também, mas de uma pessoa não como Jesus, o Filho de Deus, mas como nós, um homem comum que recebeu um dom de Deus. Ele foi revestido de uma força, eu diria assim, descomunal, incomum, excelentemente incomum, fazendo-o um homem invencível. Várias vezes, não uma vez, várias vezes, Sansão foi amarrado com 7 tiras de couro, ainda molhadas, ainda úmidas. Foi amarrado com cordas que nunca tinham sido usadas, que não tinham nenhuma ali tessitura já esgarçada, nenhuma fibra já partida, já forçada, já quebrada. As cordas eram novas, zero. Suas 7 tranças foram presas numa lançadeira. No entanto, a Bíblia nos diz que nada e ninguém conseguia prendê-lo. Nada nem ninguém conseguia subjugá-lo. Enquanto permaneceu em aliança com Deus, ninguém conseguia dominá-lo. Só fracassou quando ele quebrou o voto feito pelos seus pais. Se Sansão tinha força para romper com as amarras, imagine Jesus. Se Sansão tinha esta força para não se deixar amarrar, atar por nenhuma corda, nenhum material terreno, muito mais tinha condições o nosso Senhor Jesus. Ele que nunca deixou de cumprir um só preceito estabelecido pelo seu Pai. Por que então ele se deixou levar de mãos amarradas? Por que então ele permitiu isso? Então, gostaria de extrair com você algumas lições desse acontecimento bíblico que está dentro do contexto da condenação, morte e ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, queridos, Jesus nos ensina que há momentos em que as mãos podem, ou talvez eu podia usar o verbo devem, silenciar. Há momentos em que
Jesus nos ensina, as mãos podem silenciar. Mesmo tendo poder para se libertar, ele se deixou levar de mãos amarradas. Isso porque acima da sua vontade estava a vontade do seu Pai. Ele sabia que não era hora de agir. Jesus sabia que não era hora de se ocupar deste detalhe. Que aquilo que nós olhamos, lemos na Bíblia e nos causa uma certa espécime estranheza, mas Jesus sabia que não era hora, que aquela era a hora de não fazer nada. Observe que durante o seu julgamento e a sua morte, nenhuma pessoa foi tocada, nenhuma pessoa foi curada, nenhuma pessoa foi libertada. Ele sabia que não era hora de agir, que não era hora de realizar milagres, de operar sinais e maravilhas. Muitas vezes, o silêncio de Deus é o único barulho que nós ouvimos. A impressão que temos nestas horas é que Deus não está vendo, que Deus está ausente ou que o mundo parou. Há uma combinação de fatores que impedem a gente de avançar, de trabalhar, de realizar aquilo que entendemos precisa ser realizado. Nessas horas é fácil, é comum imaginarmos que nós estamos lutando sozinhos, que nós estamos batalhando sozinhos, que nós estamos nos esforçando sozinhos. Esta foi, por exemplo, a queixa do profeta Elias, ao perceber que estava num deserto sem ninguém por perto. Ele ora, ele coloca para fora um sentimento dizendo: tira a minha vida, chega, Deus. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. No entanto, amados irmãos, é preciso lembrar que este silêncio de Deus não significa omissão de Deus, não significa ausência de Deus. Você precisa saber que não há cordas humanas que possam impedir as ações de Deus a teu favor. Não existem essas cordas que possam impedir. Quando elas são permitidas e deixadas, significa não que Deus não está agindo, mas que nada pode impedir Deus agir. Que Deus está agindo mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não sente. Eu costumo pregar para mim constantemente isso. De vez em quando eu falo com um ou com outro, quando numa maneira natural da vida, eu chego em qualquer lugar e as pessoas perguntam pela minha esposa. Geralmente elas perguntam assim: o bispo está sozinho? O bispo veio sozinho? Eu sempre respondo assim: não dá para você ver, mas tem 2 arcanjos aqui sentados no banco de trás do meu carro. Mas isso é uma coisa que eu falo meio que brincando, mas também me lembrando desta verdade, que nós não precisamos sentir para saber que há o anjo do Senhor ao nosso redor para nos guardar. Nós não precisamos ver, não é verdade? Eu não creio porque eu já vi um anjo, eu creio porque a palavra de Deus diz para mim que é desse jeito. Você entende? Mesmo quando você não sente a presença de Deus, nós temos esse hábito, nós os evangélicos, né? Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença. Já parou para se perguntar por que quando a gente sente a presença de Deus, a gente tem que se sacudir? Já parou para pensar nisso? Quanto mais sacode, né? Quanto mais rola no chão, nossa, o sujeito está... Eu estava pensando, eu assisti um videozinho essa semana de um pastor pregando não sei aonde, numa convenção, e eu fiquei prestando atenção em tudo.
O sujeito não disse nada, mas de novo. Mas o negócio era do jeito que ele falava. Eu falei, poxa, eu não prego assim. Eu não tenho esse jeitão do sujeito. Que eu estou sentindo um fogo aqui dentro de mim. E você agora vai pegar esse fogo aí. E o fogo, será que alguma coisa pegou? Se era fogo, o que era, eu não sei. Às vezes a gente... Eu fui a Minas Gerais essa semana que passou, fui a Caratinga e depois fui a Coronel Fabriciano. E eu estava conversando com alguém, estava dizendo assim, você já parou para pensar? Eu acho que foi lá que eu falei para alguém. Você já parou para pensar como é que Jesus ensinava? Como é que você acha era? Como é que Jesus falou? Como que Jesus ensinou Mateus capítulo 5? Como é que será que foi? Você tem alguma ideia? Você acha que Jesus falou assim? Porque bem-aventurados. Será que Jesus falou como eu falo? Ele pregou como eu prego? 1, 2, 3, alguns pontos. Como é que era? Como é que Jesus, como é que ele pregava? Porque a Bíblia não diz que ele pregava, a Bíblia diz que ele ensinava. Não é verdade? Mas seria. Como é que Jesus conseguia atrair tanta gente? Como é que Jesus conseguia motivar a multidão? Então, deixa eu voltar para o meu texto. Eu vou repetir essa verdade. Nós todos precisamos crer. Saber é crer. Saber de algumas coisas, você só as saberá se você crer. Hebreus, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 3. Não sei se é isso mesmo. Eu sou meio ruim de decorar versículo. É uma falha, uma das grandes, muitas falhas que eu tenho. Mas eu acho que é Hebreus 11, 3, que diz assim, pela fé entendemos o mundo foi criado. Então se você não crê, você não vai entender que o mundo foi criado. Porque a fé traz um conhecimento. Quando se crê, recebe a revelação da graça, do amor, do favor de Deus. Então você precisa crer, você precisa saber que não há cordas humanas que possam impedir as ações de Deus na minha vida e na sua vida, a seu favor e a meu favor. Portanto, se Ele não age, é porque há motivos maiores. É porque há motivos maiores acontecendo. Ouça, teria sido um fracasso o trabalho de Jesus se ele rompesse com aquelas cordas. Um dos erros mais frequentes que cometemos é tentar encontrar soluções para todos os problemas que surgem à nossa frente. Está me ouvindo? Pergunta para o irmão dela se ele está ouvindo. Está ouvindo, irmão, que o bicho está falando? Presta atenção. O que eu quero dizer com isso é que eu já errei muito em precipitar certas decisões. Eu já errei muito. Há momentos, acredite que o silêncio é o melhor remédio. O silêncio é o melhor remédio. Há momentos assim, durante meses, imagino, Jó imaginou, pensou que as mãos de Deus estavam em silêncio. Durante meses. Ele poderia ter sido curado logo após a sua afirmação de fé. Não é não? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Deus o deu, Deus o tomou, Deus sabe de tudo, glória a Deus. Puxa, Deus podia ter olhado para ele. Podia não, irmão? E falado assim, eu gostei desse cara. Gostei desse cabra. Esse cabra gosta de mim, esse cabra me ama, ele confia em mim, olha o que ele falou. Mas ainda assim, meses, purgando, chorando, sofrendo, ferido, enfermo.
teve que caminhar um longo caminho, enfrentando as maiores dores e angústias que um homem pode suportar. Nós que conhecemos a história dele, parece que é tudo. Parece que a vida de Jó aconteceu na sentada que nós lemos o livro dele. Aí nós vamos lendo, poxa, olha que maravilha. Nós ficamos fascinados com o segundo estágio de Jó. Ele teve tudo devolvido em dobro. E nós achamos que aquela história se passou assim na sua leitura. Durante o tempo que você levou para ler a história, foi o tempo do sofrimento dele. Mas nós sabemos que não foi. Não se esqueça, então, há momentos em que as mãos silenciam. O difícil para nós é saber quando devemos silenciar as nossas mãos em silêncio, deixar as nossas mãos em silêncio. O difícil para nós é saber quando nós devemos também deixar as nossas mãos em silêncio. Hoje um pastor nosso publicou lá na rede social, entre a sexta-feira, crucificação, e o domingo, ressurreição, temos que ter paciência. Legal, né? Gostou? Entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, temos que ter paciência. Eu gostei. Aí eu entrei lá na postagem dele e fiz um comentário. E eu coloquei, entre o domingo da ressurreição e o dia da segunda volta, também temos que ter paciência. Não é? Temos que esperar. Temos que ter expectativa. Fala para o irmão do lado, aguenta que Jesus vai voltar mesmo, hein, irmão? Fala para ele, vai voltar. Temos que esperar, ele está vivo. Ele já ressuscitou. Aquilo que ele disse que ele ia fazer, ele fez. Ele já chegaram essas etapas, ele veio em carne, ele se entregou, ele foi crucificado, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar seu povo, para buscar sua igreja. Lembre-se, enquanto as suas mãos estão amarradas, as de Deus estão trabalhando em seu favor. Deus estava no controle da situação quando Jesus foi levado de mãos amarradas, ele sabe o que está fazendo. Deixa eu correr um pouquinho. Segundo lugar, Jesus nos ensina que mãos amarradas é um sinal de humildade. Tanto Anás como Caifás acreditavam que aquela situação estava sob o controle deles. Afinal, Jesus estava de mãos amarradas, impossibilitado de fugir, de revidar, de fazer qualquer coisa. No fundo, ele estava dando uma lição. Há momentos em que a melhor estratégia é deixar que os outros pensem que têm poder. Quando alguém pleitear com você, não reaja. Quando medir forças não é a melhor saída. Provar, nem sempre, não é toda hora, não é toda situação que você tem que provar, que você tem que medir forças. Você sabe que muitas discussões acabam quando um dos lados silenciam. O que adiantaria para Jesus lutar contra as ordens de Anás e Caifás? Ele estaria se igualando a eles. Entenda porque Jesus ensinou a não polemizar. Mateus 5, verso 39 a 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Para o homem natural, este texto não tem o menor sentido.
Para o homem natural ler estas palavras de Jesus, ele vai dizer assim: é ruim, hein? Comigo não, violão. Comigo a lei é outra. Essa lei aí é para fraco, é para tolo. Para o homem natural, isso aqui não tem o menor sentido, a regra do mundo não é essa, mas Jesus estava nos dando uma grande lição de vida. A humildade é uma das armas mais poderosas que Deus colocou à nossa disposição, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 6, muitos aqui conhecem: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Alguém disse, bem dito, que o orgulho é como um mau hálito. Quem tem, não sente. Guarde isso. Orgulho é que nem mau hálito. Quem tem, não sente. Né? De vez em quando, nossa, você está com... Não sabe. Quem está do lado é que sabe. O orgulho também é assim. Quem tem, nunca percebe, nunca vê. E quando o outro tem a coragem de dizer, rapaz, menos aí, a pessoa não aceita, né? A pessoa reage. Ele só aparece quando nós somos colocados frente a frente com um desafio. Você quer viver debaixo da graça de Deus? Quer viver debaixo do favor de Deus? Então não lute para se libertar das amarras que prendem as suas mãos. Elas não são um sinal de derrota, elas não são um sinal de fracasso, elas revelam que a sua vida está sob o controle do Senhor dos senhores, perante o qual você deve se humilhar. Amém, irmãos? Você talvez nunca tenha ouvido umas coisas assim, né? Então, terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar na direção de Deus, mesmo quando nada faz sentido na nossa vida. A confiar na direção de Deus. Nós não pulamos da mão de Deus fisicamente, nós pulamos da mão de Deus na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Nós nos excluímos da nossa mente, nós achamos, nós abrimos a boca para sentenciar. Observe que, mesmo sabendo que tudo desde o princípio, o que Deus ia fazer, né, do poder de Deus e do plano de Deus, ainda assim Jesus sofreu, amargou momentos difíceis. Imagine uma pessoa sem esse conhecimento e tendo que passar por vales sombrios. Por que permanecer de mãos amarradas quando eu poderia estar caminhando livremente? A Bíblia, ela é sucinta quando fala sobre a entrega de Isaac. Ela não dá muitos detalhes, né? Aquele que foi encarregado por Deus de fazer estas anotações, é muito sucinto quanto àquele sacrifício a Deus. Ela não fala muito, a palavra de Deus, sobre a reação de Abraão ao entregar o seu filho como oferta solicitada por Deus. Se formos analisar esse episódio bíblico dentro de uma perspectiva humana, não faz sentido nenhum um pedido dessa natureza. Deus pedir o meu filho, meu único filho, me dado por promessa dele, por boca dele, por palavra dele. Que maluquice é essa, Deus? Tá biló? Tá doido? Com que Deus é esse? Como não faz sentido uma pessoa estar trabalhando na obra de Deus, uma pessoa que se doa, um pastor, dando exemplos, que colocou como prioridade o serviço, a igreja, de repente se vê totalmente jogado fora, de lado, sem trabalho, sem serviço, sem recursos, que abriu mão de tudo, né? Como é que pode? Puxa vida, o homem amou, se entregou, deu tudo que ele tinha para a obra de Deus, deu a sua casa, entregou tudo. Como é que agora essa pessoa está assim? Numa expressão nossa, com a mão na frente e outra atrás, dependendo do favor, não é verdade? Não sei se você já conheceu alguém assim na sua vida, no seu caminhado. De um momento para outro, surge uma doença grave,
ou um acidente que vem quebrar aquela normalidade da vida. Nada disso faz sentido para nós. Eu fico pensando na situação do profeta Isaías, quando ouviu de Deus a ordem de tirar a sua túnica, de tirar a sua roupa e andar nu pela cidade. Durante 3 anos, Isaías perambulou pela cidade completamente despido de roupa. No livro do profeta Isaías, capítulo 20, versículo 2, diz: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Durante 3 anos, Isaías andou nu e descalço como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Uma ordem como esta não faz sentido, irmãos. No entanto, ele não discutiu. Ele não apresentou razões e motivos para não obedecer a Deus, óbvios, lógicos, humanos, de bom senso. Simplesmente fez o que Deus estava determinando. Se você for analisar o seu compromisso com Deus e tudo o que nele está envolvido, você perceberá também que muitas coisas não fazem sentido. Muitas das nossas práticas não fazem sentido. Dar dízimo, isso não faz sentido. É interessante que todo livro que eu leio sobre administração familiar, administração pessoal, fala que todo mundo deve guardar 10% do seu salário numa reserva, numa poupança para si mesmo, que é de boa prática fazer isso. Nós pegamos esses 10% que era para guardar para nós e entregamos para Deus. Isso não faz sentido para muita gente. Isso é uma coisa meia louca, né, ao olhar da pessoa natural, do homem natural. E tantas outras coisas que nós fazemos, que temos como prática, que para nós é tão normal, é tão natural, mas para o homem comum não é. Mas nós não estamos aqui para fazer o que faz sentido, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E se nesse momento eu devo deixar que as minhas mãos permaneçam amarradas, eu não vou reagir, eu não vou me desesperar, como Jesus fez, como Jesus consentiu. Em quarto lugar e último, Jesus nos ensina que mãos amarradas não significam uma derrota anunciada. Aparentemente, se a gente batesse a foto de Jesus de mãos amarradas, sendo levado, conduzido de um julgamento para o outro julgamento, aparentemente nós iríamos olhar para Jesus ali e dizer: puxa vida, ele perdeu. Ele tinha a aparência de símbolo de derrota. Quando a polícia quer mostrar que apanhou um bandido, um estelionatário, um criminoso, ele o apresenta sempre algemado. Os políticos que foram presos e aqueles que têm algum poder e influência lutam ao máximo para não aparecerem algemados, né? Tem uns que, não tendo tanta influência assim, colocam um paletó, procuram esconder as algemas. Por quê? Porque é um sinal, assim, é uma imagem que sinaliza que tudo acabou para aquela pessoa. Que ela foi presa, ela foi flagrada, ela tem aquela algema, tem um significado que ela está dominada, é o sinal que tudo terminou para aquela pessoa. Quem olhasse para Jesus teria essa mesma impressão. Ele era o retrato do homem derrotado. Tudo o que realizara antes caía por terra. Olha aí, curou, olha aí, fez, olha aí, libertou, agora não consegue se soltar, não consegue se desvencilhar. E você percebe que essa é uma constante, né? Se você é Cristo, desce daí. Se você é filho de Deus, pula da cruz. Por que você está assim? Se você é quem você diz que você é. Então, aquela imagem passava esse pensamento, que tudo que ele realizara antes havia caído por terra. O que prevalecia era a visão de um homem com as mãos amarradas. Muitas vezes,
Você passa por momentos em que suas mãos estão presas, estão impossibilitadas de agir. Nessas horas, há um sentimento de fracasso, há um sentimento de impossibilidade, de final de partida. Puxa, eu não consigo aceitar, eu não posso fazer nada, não tenho nada para fazer, eu estou totalmente impossibilitado, como que eu queria. Mas lembre-se que Jesus não estava caminhando para a sua derrocada. O coração dos discípulos abrigava esse sentimento. Para muitos, a promessa de um reino tinha acabado. Já era. Investimos no sujeito errado, acreditamos no homem errado. Mas poucas horas desse momento separavam Jesus de uma grande vitória. Exatamente a vitória que nós estamos celebrando neste domingo de Páscoa. Poucas horas depois dessa imagem, Jesus haveria de ressuscitar e de estabelecer a sua vitória sobre a morte, sobre o diabo, realizando, consumando a salvação do homem, resgatando, pagando o preço pela nossa liberdade. Eu quero afirmar profeticamente nesta noite que poucas horas podem estar separando você de uma grande vitória, se você acreditar em Deus, se você confiar nesse Deus. Poucas horas estão separando você também. Talvez agora suas mãos estejam impossibilitadas de agirem, de lutarem, de defenderem até os seus direitos, mas acalme o seu coração. Eu vou repetir esta afirmação: não há cordas neste mundo que possam amarrar aqueles que confiam em Deus. Mesmo que outros estejam cantando vitória, tranquilize-se, você não está a caminho de uma derrota. Deus está agindo, Deus está dirigindo você. Deus está dirigindo a sua vida para uma grande conquista, não só da vida eterna, mas Ele está conduzindo você a conquistar uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, de alegria, uma vida de vitória. Lembre-se o projeto de implantar o reino dele. Lembre-se disso. Porque nós não estamos aqui só para ter tudo e receber tudo e viver tudo. Nós estamos aqui e nós somos comissionados. Estamos debaixo de uma ordem de irmos, de caminharmos, de vivermos e implantar o reino de Deus. De estabelecer o reino de Deus através do nosso testemunho de fé, através da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. E nós somos os instrumentos que Deus precisa usar para implantar este reino. É você que Deus vai usar. Ah, mas como é que eu estou de mão amarrada? Acredite que isso não vai se traduzir no impedimento da sua vida. Por que falta isso na minha vida? Por que isso não foi resolvido ainda? Deus conta com você, Deus vai usar você, a sua vida. Essas cordas, essa situação vão ser realmente aquela base tremenda para você ser um agente do reino de Deus, uma testemunha viva para dizer: Deus fez na minha vida, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço esse Deus. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Portanto, amados, vamos caminhar, mesmo que as nossas mãos estejam momentaneamente impedidas de agir, de realizar, de construir. Vai chegar o momento em sua vida, em sua família, em seu ministério, que Jesus vai se revelar com os seus braços abertos. Ele vai mostrar suas mãos feridas, com a marca do cravo, mas livre das cordas, desimpedidas, prontas para novamente agir, operar, realizar a obra de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. O inferno não tem poder para amarrar as mãos do Senhor. Ele entrou no meio de um grupo, depois que ele ressuscitou, ele entrou no meio do grupo dos mesmos discípulos, cheios de medo e de insegurança. Abriu seus braços e disse: paz seja com vocês. Da mesma forma, o inferno, o mundo, o homem, não tem poder de impedir a sua vitória.
Será que você pode dizer isso para você mesmo? Será que você pode trazer estas palavras para a sua vida, para o seu coração? Abrir a sua boca e dizer: o inferno, o mundo e homem nenhum tem poder de impedir a minha vitória. Corda nenhuma nesta vida vai impedir. Impedimento nenhum nessa vida vai me conduzir para a derrocada. Não, o meu Deus está comigo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele vai me conduzir em vitória, em triunfo. Então, queridos, que você avance sem se importar se no momento suas mãos estão amarradas. Lembre-se, não há força capaz de impedir a vitória daquele que entregou a sua vida a Deus. A sua vida é de Deus, o seu coração é de Deus. Não há força capaz de impedir a sua vitória. Amém? Quero que você curve a cabeça, feche os seus olhos. Rapidamente recordar. Jesus nos ensina que há momentos em que as mãos podem, precisam, devem silenciar. Jesus nos ensina que mãos amarradas muitas das vezes é sinal de humildade. Jesus nos ensina que confiar na direção de Deus, a confiar na direção de Deus, mesmo quando nada faz sentido em nossa vida. Continue acreditando em Deus. Continue confiando em Deus. Continue esperando em Deus. Em quarto lugar, Jesus nos ensina que mãos amarradas não significam derrota anunciada. É uma palavra tremenda para nós, que foi declarada pelo salmista. O salmista, ele escreveu dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Teu caminho é a tua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, outra versão diz, ele fará. Ele agirá. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho, e você deve entregar a sua vida, o seu caminho, àquele que tem a vida e àquele que dá a vida, aquele que tem poder para fazer de nós novas criaturas, aquele que pode fazer com que a gente tenha uma nova vida, uma nova vida. Há tantos pastores, queridos, colegas, que amam o nome da Igreja de Nova Vida, porque o nome da Igreja de Nova Vida representa já no seu nome aquela obra que Deus faz na nossa vida, na vida daquele que crê nele, confia nele, se entrega nele. Ele nos dá uma nova vida. Então, antes de orar por todos e por alguns que desejam, eu quero orar por você que nesta noite diz assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso, eu desejo que Deus, Ele faça, que Ele me liberte, que Ele me transforme, que Ele me cure, que Ele quebre as amarras espirituais da minha vida. Porque essas amarras aqui, nas mãos de Jesus, eram amarras humanas. Eram cadeias humanas e representam para nós, os que temos entregue a nossa vida a Deus, os problemas, as contingências da vida. Mas as amarras espirituais, as amarras da nossa alma, elas são quebradas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus.
Então, se você está aqui nesta noite e diz: ô pastor, ora por mim, porque eu desejo que Jesus transforme a minha vida, eu desejo entregar o meu caminho ao Senhor, a minha vida ao Senhor, para que Ele mude, para que Ele transforme, para que Ele me liberte, para que Ele me salve, para que Ele me liberte, me transforme. Se tem alguém aqui que deseja esta oração, se tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, aí onde você está, fique de pé no seu lugar dizendo: pastor, ore por mim. Tem um querido ali que quer, um jovem aqui na frente que quer. Se você quiser que Jesus faça essa obra na sua vida, entregue-se. Tem mais alguém que deseja que Jesus transforme, que Jesus quebre, que Jesus liberte você. Tem mais alguém ali que deseja? Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que Jesus não vem e toma tudo? É porque Ele é o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas, porque a obra de Jesus carece que você creia, que você entregue a Ele. Amém. Está vindo. Você que está de pé lá, por favor, vem aqui, chega mais à frente aqui. Essas pessoas vieram, venha também você. Amém. Vamos todos nos colocar de pé. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Ele está aqui, Ele ama você, quer operar na sua vida. Nós vamos orar, eu vou orar, curva a sua cabeça. Pastor, por favor, vem orar. Pode deixar ele aí. Jaci, pode deixar ele aqui. Ore, por favor, pastores. Nós temos 4 pessoas, cada pastor, por favor, ore por uma dessas pessoas. Cabeça curvada, irmão, ora por cada um desses irmãos aqui. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a obra que o Senhor realiza é uma obra completa. A salvação é algo que acontece, é um nascimento. A salvação não é algo que acontece aos poucos, não. O que acontece aos poucos é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento da fé, mas a salvação, a libertação, a transformação é um ato, é um nascimento, é um evento completo. Nenhum de nós aqui, quando nascemos aos poucos, levamos meses para nascer. Não. Assim também esta obra espiritual na vida dessas pessoas. Que elas sejam libertas, que elas sejam transformadas, que elas sejam perdoadas pela Tua graça e pelo Teu favor. Os Teus servos impõem as mãos, abençoam a vida desses queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar por você ainda. Curva a sua cabeça. Quero orar por você que diz assim: ô pastor, ora por mim. Eu sou crente, já entreguei minha vida a Cristo, mas eu estou passando por uma fase. Eu estou como o pastor começou a pregar. Estou tão desanimado. Eu estou com a minha autoestima lá no chão. Eu tenho enfrentado tantos problemas, tantas adversidades, que muitas das vezes eu acho até que Deus não tá me vendo. Eu tenho passado por estas coisas. Eu vou pedir que você curva a sua cabeça, que você que tem recebido esta palavra do Senhor na sua vida, que você deixe-se, seja fortalecido na força do Senhor, na força do poder de Deus na sua vida. Quero orar por você que deseja esta oração, que diz: pastor, ora por mim, eu preciso que Deus me dê força, que Deus me dê graça, eu preciso de capacidade para esperar. Se tem alguém, levante a sua mão alto e diga: pastor, por favor, eu preciso destas forças. Eu estou nesse momento, eu estou achando que eu estou lutando sozinho, eu estou achando que essa situação é como se eu estivesse sendo levado, condenado. Não, eu preciso sair daqui realmente com essa toque de Deus na minha vida, com essa certeza de que
esse contexto, esta situação, essa necessidade vai acabar mal. Não vai acabar mal. Você que levantou a sua mão, você que quer essa oração, vem aqui na frente também, saia do seu lugar. Sair do lugar, se movimentar, não é tão, às vezes é tão significativo, tão importante. Fala, né? Nós temos esse sentimento, parece que esse tempo não vai acabar. Parece que você diz assim: meu Deus, quantas vezes nesse momento a gente quer desistir, a gente pensa em jogar tudo para o alto, em abandonar a fé. Essa dificuldade parece que vai virando uma eternidade. Chega um pouquinho mais para frente, você que já está aqui, para deixar lugar para outros irmãos que estão. Isso, obrigado. Sai do seu lugar. Peça a Deus. É o pastor que vai realizar o milagre, mas é o Senhor que te ama. É o Senhor que enviou essa palavra para você. É o Senhor que diz para você: ah, Senhor, mas eu não posso, está difícil para mim. Mas Deus está com você. Deus é aquele que avaliza a sua palavra. Deus é aquele que abençoa a sua vida. Ora aí, irmão, estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá, pela fé, para orar, para clamar, para interceder. Ah, meu Deus, o Senhor sabe. Não há uma situação aqui, Senhor, que o Senhor não conheça. Não há um problema aqui que o Senhor não saiba, que o Senhor não conheça os sentimentos, os pensamentos. Oh Pai, como que esses teus servos e servas se sentem, como eles estão se sentindo agora, tão impotentes, tão machucados, tão cansados, tão desanimados, tão sem forças. Eles possam perceber que o Senhor está cuidando deles e está agindo na vida deles. Para alguns de nós que fomos criados de uma maneira, ensinados de uma maneira, é muito difícil nós nos humilharmos. É muito difícil, nós temos que depender de Deus, nós nem entendemos bem isso. Meu Pai, toma cada um desses teus filhos e filhas nas tuas mãos. Faz eles saberem lá no seu íntimo, que a tua boa mão está sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que essas amarras, estas cordas, estas impossibilidades, por mais que o diabo, por mais que a sua própria carne pregue que acabou, que não tem saída, que o Senhor possa, antes de desamarrá-los, desembaraçá-los, libertá-los, mudar esta situação, que o Senhor possa revelar ao coração deles de que estas cordas temporárias não significam o fim. Aleluia! Não significam o fim. Na verdade, elas sinalizam aquela ressurreição, aquele milagre, aquela manifestação sobrenatural, aquela mudança, aquele milagre, aquele milagre que todos vão dizer: só Deus, aleluia. Todos vão saber que foi Deus, que foi Deus que fez o milagre, que foi Deus que operou a mudança, que foi Deus que abriu a porta, que foi Deus que curou, que foi Deus que libertou, que foi Deus que deu a vitória, que o Senhor que fez o milagre, que o Senhor que operou a mudança, que o Senhor que deu a vitória, que o Senhor tirou a tristeza, a vergonha, que valeu a pena se humilhar perante Deus, valeu a pena esperar, valeu a pena não se debater, mas confiar, mas esperar, mas acreditar no milagre. Eu quero um milagre na vida dessa tua filha, Pai. Eu quero um milagre. Ajuda ela, Pai. Ajuda ela a crer. Ajuda ela, Pai. Eu peço que o Senhor a toque, que o Senhor a liberte. Liberte de todos os seus algozes e atormentadores.
de todos aqueles que querem, na verdade, que a sua vida seja confinada a uma vida de tristeza, de amargura. Pai, que ela seja curada no corpo, na alma. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse filho. Obrigado por ele, Pai. Manifesta o teu poder, enche o coração dele de uma esperança, de uma confiança, que ele saia daqui dizendo: Senhor, eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou crer, eu vou permanecer. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, tu amas o teu filho, tu nunca o abandonou. Na verdade, o Senhor sempre está a cuidar, a tratar, a agir, a operar. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que estás fazendo e vais fazer. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todos digam amém, amém. Vamos levantar as nossas mãos. Você pode levantar suas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos aí. Vamos glorificar a Deus. Eu disse hoje pela manhã que a gratidão a Deus é a força. A gratidão por tudo que Deus está fazendo é que nos dá força para vencer. A gratidão é a capacidade de não parar, não desanimar. Quando a gente entra pelo caminho da murmuração, no meio da tempestade, da adversidade, a gente acaba se afastando, a gente acaba morrendo, a gente acaba sem forças, porque murmuração não fortalece ninguém. Na hora que a gente murmura, até parece que a gente desabafou e que fez um bem, mas na verdade a murmuração é uma autocondenação. Mas quando a gente agradece a Deus, quando a gente glorifica a Deus, aí é uma afirmação da nossa fé. Quando a gente diz: glória a Deus, o Senhor está comigo, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu confio nesse Deus, eu confio nessa palavra. Aí o Senhor, Ele manifesta, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Vem graça, vem força, vem poder de Deus para você vencer, para você remar, para você lutar, para você caminhar. Então, bendito seja o nome deste Deus, aleluia. Deus de milagres, sim. Deus que opera maravilha, sim. Deus que me salvou, que me amou, que me perdoou. Deus que tem o melhor para mim. Eu vou continuar crendo nele, eu vou continuar confiando nele, eu vou continuar acreditando na sua palavra, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos todos oferecer um aplauso a este Deus, de louvor, de gratidão, de fé, de afirmação da nossa fé. Ao bater palma, diga: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Teu poder, eu confio na Tua palavra. Bendito seja Deus, aleluia. Glória ao Seu nome, maravilhoso e maravilhado eu fico, aleluia. Volte ao seu lugar, com a bênção de Deus. Vamos cantar um hino e depois nós vamos nos despedir, aleluia. Deus é bom demais. Vamos lá? Pode ser, amém. Amém. É uma palavra para esse irmão, olha, grandes coisas Deus tem para a sua vida, viu, irmão? Fica impressionado com essa dificuldade, essas cordas aí. Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua vida. O milagre que você precisa, diga para ele, acontecerá. Diga para ele: o milagre que você precisa acontecerá. Acontecerá porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Deus te ama, amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, amém. Eu sou grato, amém, por tudo que tenho, amém. o tesouro
maior deste mundo me foi dado. Amém. Como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Amém. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, Fez tudo. que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo, me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. por isso. Tenho vida, alegria em todo tempo. Olha pro seu irmão, olha pro seu irmão. Tenho amigos, família, muitos irmãos e irmãs. Foi Jesus, Meu amigo, verdadeiro, que fez tudo. que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu louvarei. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor Estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo. Jesus Cristo Levante as mãos assim, ó. será sempre minha canção. Será sempre nossa canção.
está vivo. Oh! Yehowa! Yehowa! Yeah, yeah. Yehowa. Oh, Senhor! Yeah, yeah. Yehowa. O Senhor está vivo! O Senhor está vivo! Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor ressuscitou por nós. Obrigado, porque as tuas mãos não estão mais atadas, porque as tuas mãos hoje estão estendidas em nossa direção. Obrigado, porque temos vida, amigos, irmãos, pela tua ressurreição. Obrigado, Senhor, pelo que tu és e representa nas nossas vidas. Obrigado por este dia, Senhor, tão importante para cada um de nós. Leva-nos agora em segurança para os nossos lares, guardados debaixo das tuas mãos. Livra-nos de todo mal, Senhor, e nos dê uma segunda-feira cheia da tua presença, do teu amor, do teu cuidado, em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Yehowa! Aleluia! Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. És bom e tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se levantarão de geração em geração. Adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei. Tudo que é, adorarei, aleluia, aleluia, adorarei, tudo que é. Deus é bom.